Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Esta aula aqui é direcionada para os alunos do primeiro ano, onde nós vamos discutir a dinâmica do corpo do ponto material, tá? Então, bem, na aula passada a gente discutiu alguns aspectos já da dinâmica, tá? Da questão do movimento. E a gente tentou corrigir justamente uma visão errada que existe de associar o movimento diretamente à força, de maneira que a gente passe a conceber que pode a possibilidade de existir movimento sem a presença de força. Tá? Então, as últimas aulas todas foram nessa direção, né? Na direção de corrigir esse pensamento errôneo que a gente tem. Tá? Que é um pensamento que é absolutamente comum. Afinal de contas, a nossa experiência cotidiana nos leva a ter esse pensamento. Tá? E para fazer essa correção, de fato, é necessário você ter um pensamento abstrato, tá? De uma possibilidade de movimento sem a presença de força. Tá? E isso só é possível com o uso da razão. Tá bom? Porque na experiência cotidiana a gente não tem nenhum movimento que ocorra, tá? Sem a presença de força, tá? Nenhum movimento assim perceptível, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Então, dinâmica do ponto material, tá? Ponto material porque eu expliquei lá na nossa primeira aula, tá? Que ponto material é justamente aquele ponto que não possui dimensões. Tá? Ou seja, nós vamos estudar aqui a dinâmica, tá? O movimento desses corpos, considerando todos eles como sendo um ponto material. Tá? É muito mais fácil, por exemplo, eu estudar, tá? o movimento de uma pequena esfera, tá? De uma pequena esfera que praticamente não tem dimensões, do que, por exemplo, estudar um movimento de um livro como esse. Tá? Bem mais complicado. Porque esse livro ele tem dimensões que não são regulares, que tornam o movimento mais complexo. Tá bom? Pronto. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui pela massa. Então deixa eu dar para vocês aqui uma definição de massa. Eu coloquei aqui, ó, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Tá? E de fato essa definição ela é válida. Tá? Então, imagine aqui, por exemplo, um recipiente que possui aqui, tá? Algumas bolinhas. Tá? Então, a massa desse recipiente, a massa dele é justamente a massa desse conjunto, é a massa do recipiente mais a massa das bolinhas que estão dentro do recipiente. Tá? E não importa qual seja o lugar, tá? Que esse conjunto ele esteja, ele sempre vai ter a mesma massa. Tá? Não importa se ele esteja na Terra, se ele esteja na Lua, ou se ele esteja em movimento, a quantidade de bolinhas não vai variar, a menos que você tire ou coloque mais bolinhas. Certo? Então, essa é uma definição de massa. Tá? Só que nós podemos compreender a massa, tá? Isso aqui é outra definição. Massa é a medida da inércia de um corpo. Isto é, da dificuldade que temos de produzir nele uma determinada aceleração. Tá? Isso aqui é outra maneira de você definir massa também. Tá certo? Tá? Porque, observe bem, inércia, pessoal, inércia a gente vai estudar. No próximo quadro a gente já vai ver a primeira lei de Newton. Tá? E a primeira lei de Newton é justamente a lei que explica esse fenômeno, digamos assim, da inércia. Tá? A inércia é o quê? É a resistência que um corpo oferece a uma determinada força. Tá? Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui, ó, tá? Essa caneta, eu vou levantá-la. Tá? Eu vou simplesmente levantá-la. Observe, essa caneta, para mim, ela não oferece quase nada de resistência. Tá? Ela está parada, mas eu vou colocá-la em movimento. Então eu vou exercer uma força para cima. Pronto. A resistência que ela oferece a essa minha força é mínima. Tá? Tanto é que eu quase não tenho dificuldade nenhuma de levantar essa caneta. Por outro lado, se eu pego
se eu pegar esse livro aqui, ó, tá? Esse livro grande e grosso, tá? Bastante pesado. Esse livro aqui eu vou ter dificuldade de levantá-lo. Tá? Então ele está em repouso, vou aplicar uma força nele para cima, tá? No sentido de colocá-lo em movimento. Bom, esse livro aqui ele já oferece uma resistência maior. Essa resistência, tá? Resistência à mudança no estado de movimento é o que nós chamamos de inércia. E ela está diretamente relacionada com a massa. Tá? De maneira que, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Tá? Maior será a sua inércia. Tá? Pronto. Então, deixa eu só fazer um desenho aqui, só para que a gente possa registrar assim, pelo menos uma ideia, tá, de inércia aqui. Imagine, por exemplo, aqui, ó, que você tem uma rampa. Tá, uma rampa, tá, uma pista, tá? E o que é que você vai fazer? Imagine aqui que eu pegue uma pequena caixa, uma caixinha pequena, tá? Essa caixinha, ela tem uma determinada massa. Vamos supor que ela tem uma massa m, tá? A velocidade inicial dela é 0. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar essa caixinha em movimento. Bem, para isso eu preciso aplicar uma força, né? Então, eu venho aqui, ó, aplico uma força sobre esta caixinha, tá? Para poder colocá-la em movimento, tá? Para poder colocá-la em movimento. E assim ela ganha aceleração e passa a se mover com a presença dessa força. No entanto, se eu imaginar agora, tá? Se eu imaginar uma caixa maior, imagine aqui que eu tenho uma caixa bem maior. Imagine aqui que eu tenho esta caixa aqui. Obviamente essa caixa aqui ela vai ter uma massa bem maior do que a primeira, né? Se eu considerar que ela está em repouso, tá? E eu queira colocá-la em movimento, eu vou precisar aplicar aqui uma força muito mais intensa, tá? Uma força muito mais intensa do que a primeira caixa. Certo? Do que na primeira caixa. Então, nós dizemos aqui que este corpo aqui, ele possui uma inércia maior. Tá? Ele vai resistir mais à mudança no estado de movimento. Tá? Porque aqui, ó, ele está mudando do repouso para um movimento acelerado. Então, ele está variando o seu estado de movimento. Então, obviamente, este corpo aqui, vamos chamá-lo de B, tá? E vamos chamar esse aqui de A. Então, obviamente, a inércia de B, tá? A inércia aqui, ó, de B é maior do que a inércia do corpo A, tá? Isso é nítido isso aqui. Tá bom? Pronto. Então, passe a partir de agora a construir essa ideia na sua cabeça. De quê? De que a inércia é o quê? É a resistência que os corpos oferecem à mudança no estado de movimento. Tá bom? Pronto. Agora, na aula passada eu falei um pouco sobre força, tá? Só que eu falei de uma maneira mais aplicada, tá? Levando em consideração que vocês já tinham uma ideia, digamos assim, preliminar do que seria uma força. Tá? Mas deixa eu fundamentar um pouco mais essa questão. Bem, nós vimos que força é uma grandeza vetorial. Ou seja, toda força, tá? Toda força, obrigatoriamente, ela tem que ter um valor, né? Que é um módulo, tem que ter um módulo, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Módulo, direção e sentido. Então, essas três características é que definem uma força, tá? Que definem uma força. Por exemplo, eu posso ter uma força aqui, ó, uma força de valor 5, direção vertical, sentido para cima. Tá? Eu posso ter aqui, ó, uma força de valor 4, direção horizontal, sentido para a direita. Então, sempre eu preciso especificar essas três características da força. Tá? Nós vimos também que a velocidade ela também é uma grandeza vetorial e, portanto, para que se defina uma velocidade, também é necessário um valor, uma direção e um sentido. Tá bom? Pronto. Então aqui, ó, sabendo que a força é uma grandeza vetorial, ela pode causar, tá? O que é que a força pode causar? Bem, ela pode causar
variações da velocidade vetorial, que foi exatamente o que a gente viu na aula passada. Tá? Na aula passada, acho que na nossa última aula, talvez, eu falei para vocês que o efeito da força é o quê? É alterar a velocidade. Tá? Sempre associada à força existe uma aceleração. E nós sabemos que a aceleração é o que faz variar a velocidade. Tá? Faz variar em quê? Em módulo, direção e sentido. Tá? E para que uma velocidade varie, só é necessário variar apenas uma dessas características. Se variou apenas a direção, pronto, já variou a velocidade. Tá? Já variou a velocidade. Tá bom? Outro efeito que eu não falei na aula passada é a questão das deformações. Tá? Uma força pode causar uma deformação. Tá? Deformações são alterações nas formas e nas dimensões de um determinado corpo. Veja só, eu tenho aqui essa bolsinha aqui, né? Tá? Uma bolsinha de lápis. Bem, eu posso aplicar uma força nessa bolsinha e alterar a velocidade dela. Tá? Só que eu posso aplicar uma força e alterar e causar deformações. Tá? Eu estou aplicando aqui uma força, eu deformei o formato aqui dessa bolsinha. Tá? Essa força não causou variação na velocidade, mas produziu uma deformação. Então, basicamente, a força ela tem esses dois efeitos. Tá? No entanto, o efeito que será mais investigado por nós aqui, e em certo grau é o mais importante também, tá? É a questão da variação da velocidade vetorial de um corpo. Tá? Essa vai ser o ponto mais investigado aqui entre nós. Tá bom? Pronto. E aqui, pessoal, aqui vale ressaltar uma coisa. A gente tem que ter uma certa sensibilidade, tá? E não confundir, não fazer confusão entre força e velocidade, certo? Força e velocidade. Por quê? Veja só, no cotidiano mesmo existe, tá? Nas nossas falas coloquiais, tá? Nas nossas falas assim informais, existe uma grande tendência da gente sempre associar velocidade com força, tá? Veja só a seguinte situação. Imagine, isso aqui é uma frase que eu vou ler, tá? Chiquinho recebeu uma bolada na cabeça e desmaiou, porque a bola chegou com muita força. Tá? Chiquinho recebeu uma bolada, tá, na cabeça e desmaiou, porque a bola chegou com muita força. Tá? Se você parar um pouquinho e pensar, a bola não chega com força. Tá? A bola ela chega com velocidade. Tá? Então, a causa do desmaio, tá? A causa do desmaio foi o quê? Foi a velocidade dessa bola. Tá? A bola ela chegou com muita velocidade. Tá bom? Então, uma correção para essa frase seria o seguinte: Chiquinho recebeu uma bolada na cabeça e desmaiou, porque a bola chegou com grande velocidade e, ao entrar em contato com sua cabeça, exerceu nela uma força muito intensa. Tá? Então, a bola ela chega com muita velocidade. Tá? E pelo fato dela chegar com muita velocidade, quando ela entra em choque com a cabeça de Chiquinho, ela transfere momento. Tá? Ela exerce uma força. Tá? Transferindo um momento, uma grandeza chamada momento, que a gente vai estudar posteriormente. Tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado para não confundir força com velocidade, o que é uma coisa absolutamente fácil de se confundir, tá? Muito fácil. Tá bom? Então vamos passar aqui para o próximo quadro. Aqui, ó. Então, a primeira lei de Newton, tá? Ela entra justamente nesse contexto. Tá? Primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Tá? Princípio da inércia. Então, nós sabemos que a inércia é o quê? É a tendência que um corpo tem de manter sua velocidade vetorial constante. Tá? De manter sua velocidade vetorial constante. Ou seja, existe uma tendência natural dos corpos, de todos os objetos, de permanecerem em equilíbrio.
permanecer em equilíbrio. Por exemplo, se eu pego essa bolsinha aqui de lápis, ó, e eu a coloco aqui, ó, sobre este livro, bem, essa bolsinha, se ninguém tocar nessa bolsinha, ela vai permanecer aqui parada, tá? Em repouso. Aqui ela está em equilíbrio. Tá? Quantas forças atuam aqui sobre essa bolsinha? Atuam duas forças. Tá? Quais são essas forças? A força peso, deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês, que aí fica até melhor da gente compreender. Tá? Aqui, ó, imagine aqui que eu tenha, tá, uma mesa, uma superfície, tá? E eu vou desenhar aqui essa bolsinha, tá? Imagine que essa bolsinha seja esse retângulo azul que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Retângulo azul, pronto. Tá aqui a bolsinha sobre a mesa. Ou um livro, pode ser, tanto faz, né? O objeto tanto faz. Pronto. Se eu perguntar a vocês aqui, quantas forças são exercidas sobre essa bolsinha? Bem, aqui tem duas forças, né? A primeira força é a força peso, tá? Que a puxa para baixo, tá? É a força que, se eu levanto essa bolsinha e eu solto, ela cai. Ela cai por quê? Porque existe uma atração gravitacional da Terra e essa bolsinha, tá? Então, essa força peso é a força que a Terra aplica sobre a bolsa para que ocorra essa atração. Só que essa bolsinha ela está sobre esse livro aqui, né? Então esse livro ele a impede que ela desça, tá? Ele impede que ela desça, que ela vá em direção ao centro da Terra. Isso por quê? Porque este livro aqui ele aplica uma força para cima. Essa força que nós chamamos de força normal, né? Chamamos de força normal, que é justamente a força com que a mesa, tá, empurra essa bolsinha para cima. Tá? Então temos aqui a força normal, tá? E temos aqui a força peso. Ok, bem, se você analisar aqui, essa bolsinha ela está em repouso permanente, tá? A velocidade dela não está variando. Então nós dizemos aqui, ó, que a sua velocidade vetorial ela é constante, porque ela nem está variando nem em módulo, nem em direção, nem em sentido, tá? Então, ó, a força peso que puxa para baixo se cancela com a força normal que empurra para cima, tá? De tal maneira que a velocidade, tá? A velocidade não, a força resultante nesse caso aqui, ó, nesse caso do livro é zero, tá? É zero. Então, esse corpo está em equilíbrio. Então, existe uma tendência desse corpo permanecer assim. Existe uma tendência natural, tá? Pronto. Então, inércia é essa tendência. A tendência do corpo sempre permanecer em equilíbrio. Tá bom? Então, ó, veja só uma coisa. Aí aqui eu coloquei aqui duas observações aqui, digamos assim, né? Uma força resultante diferente de zero, ou seja, uma força resultante não nula, modifica a velocidade vetorial. Tá? Isto é, uma força resultante varia v. Bem, isso aqui a gente já viu na última aula e eu também acabei de explicar, né? Se eu quiser, veja só, tá aqui o nosso livro, né? Ele está com velocidade vetorial constante, tá? Isso por quê? Porque a força resultante é igual a zero. Mas digamos o seguinte, digamos que eu passe a aplicar uma força aqui, ó, na horizontal. Então eu venho aqui, ó, e aplique uma força aqui na horizontal, uma força F. Bem, se eu aplicar essa força F, digamos que seja uma força qualquer, de qualquer valor, observe que se aqui não houver atrito, essa velocidade que é zero, tá? Ela passa a variar. Tá? Ela passa a variar. Então, na medida que ela varia, eu já tiro o corpo do seu estado de equilíbrio. Tá? Mas eu tiro sabendo que ele vai resistir a essa mudança de estado. Tá bom? Pronto. E a outra coisa é o seguinte, né? É que nós vimos aqui, ó, que quando a força resultante ela é igual a zero, o que acontece é que a nossa velocidade vetorial ela é constante. Tá? Então, é uma velocidade vetorial constante.
Só que essa velocidade vetorial constante, ela só pode existir em duas situações, tá? Que é o repouso permanente. Repouso permanente. Permanente, que é justamente o v igual a zero, tá? O módulo da velocidade igual a zero. Permanente, o v igual a zero, tá? Ou então o MRU, né? O movimento retilíneo uniforme, tá? Que esse é um movimento que ocorre em linha reta, tá? Com módulo da velocidade constante, Pronto. Então, ó, somente nessas duas situações é que eu tenho o quê? É que eu tenho uma força resultante igual a zero e uma velocidade vetorial constante. Uma velocidade vetorial constante. Tá ok, pessoal? Pronto, agora imagine aqui o seguinte, tá? Imagine, por exemplo, ó, deixa eu só dar mais um exemplozinho aqui para vocês, né? Ó, lembre-se daquela bolinha lá do Galileu, né? Então, qual é a situação da bolinha do Galileu? É a seguinte, ó, digamos que você tem aqui uma superfície, tá? Essa superfície aqui possui uma certa caixa, tá? Certa caixa. Pronto, uma certa caixa aqui. Só que ela é uma superfície que não tem atrito, tá? Vamos colocar aqui, ó, sem atrito. O que isso quer dizer? Sem atrito, uma superfície sem atrito é uma superfície completamente lisa. Completamente lisa. Então, ó, digamos que eu dei um tapa nessa caixinha. Bem, se eu der um tapa nela, ela vai adquirir uma certa velocidade. Então, vamos supor que ela vai adquirir uma velocidade V. Velocidade V de 5 metros por segundo. Tá? 5 metros por segundo. Bem, se não houver atrito nessa situação, se não houver nenhum atrito, esse bloco aqui, ele vai permanecer em movimento, tá? Eternamente, tá? Ele nunca mais vai parar. Por quê? Porque nenhuma força, tá, vai resistir a esse movimento dele, já que não tem atrito, né? Então, essa velocidade desse bloquinho aqui sempre vai permanecer 5 metros por segundo. E lembrando que ela sempre vai acontecer aqui, ó, em linha reta. Tá? Uma velocidade em linha reta. Velocidade constante, tá? Em linha reta. Se eu quiser parar essa caixa aqui, eu tenho que exercer uma força, né? Uma força contrária. Mas pense comigo. Se essa caixa está vindo na minha direção, quando eu tentar parar, tá? Quando eu tentar pará-la, ela vai resistir a esse movimento, de tal maneira que eu vou exercer um certo esforço para poder parar essa caixa. Tá? Para poder parar essa caixa. Tá? Agora, do contrário, se nenhuma força for aplicada sobre essa caixa, ela vai permanecer nesse movimento, tá? Eternamente. Tudo bem? Isso é até outra maneira de você pensar a inércia de um corpo. A inércia de um corpo, ela também pode ser imaginada como sendo, digamos assim, a incapacidade que um corpo tem de variar a sua própria velocidade. Tá? Todo corpo, todo objeto, ele é incapaz, tá, de, por si só, variar a sua velocidade. Ele não varia, ele não consegue. Tá? Então, é outra maneira de você também pensar a inércia de um corpo. Tá bom? Olha só, uma outra situação é a seguinte, por exemplo, quando você está em um veículo, em um carro, esse carro ele está em repouso, né? Está em repouso. Digamos que você esteja no banco do carona, né? E o motorista, ele dá a partida no carro, tá? Engata a primeira marcha e vai sair acelerado. Quando esse motorista ele sai acelerado, tá? Um instante antes dele sair, você está em repouso, né? Você está em repouso aqui sentado no banco do carro. Quando ele acelera, naturalmente você sente seu corpo sendo jogado para trás. Tá? A sua cabeça ela afasta para trás, encostando aqui no encosto, né? No encosto de trás. Por que acontece isso? Porque, bem, entenda uma coisa. Seu corpo ele está inicialmente parado. Tá? Então, a situação de equilíbrio dele é essa situação aqui, ó, o repouso permanente. No entanto,
quando o automóvel ele dá a partida, tá? Ele arranca, tá? Ele exerce uma força sobre o seu corpo, no sentido de fazer com que ele se movimente. Mas como o seu corpo está em repouso, ele vai querer permanecer em repouso. Tá? Então é por isso que seu corpo ele tende a ficar parado no momento que o carro dá a partida. Tá certo? Então é por isso que você não é você que é jogado para trás, tá? É o carro que vai para frente e você, tá? E você tende a permanecer parado. Tá? Você tem essa sensação, tá? Uma sensação parecida também ainda dentro do carro é, por exemplo, quando você está em linha reta, tá? Em linha reta a uma velocidade constante. Imagine 40 km por hora, tá? E você não percebe que tem um quebra-mola bem próximo já, né? Aí o que você vai fazer? Você vai dar aquela freada brusca, tá? Quando você freia assim de maneira repentina, de maneira abrupta, seu corpo ele é lançado, você tem a sensação de que ele é lançado para frente. Não é verdade? Só que entenda uma coisa, não é o seu corpo que é lançado para frente. O seu corpo ele já estava em um movimento, tá? Seu corpo estava se movimentando junto com o carro, na mesma velocidade do carro, obviamente, 40 km por hora. Então ele tem uma tendência em permanecer em movimento uniforme, MRU, movimento retilíneo uniforme. Só que quando o carro freia, tá? Quando o carro freia, ele diminui a sua velocidade. E o seu corpo vai, não é ele que vai para frente, ele tende a permanecer em movimento. Tá? Então, isso é o que? É uma consequência da inércia do seu corpo. Da inércia do seu corpo. Tá? A mesma coisa é o seguinte, quando você, por exemplo, vai fazer ainda dentro do carro. Tá? O carro ele é um ótimo instrumento para a gente avaliar essa aplicação das leis de Newton. Tá? Ainda em um carro, por exemplo, quando um carro vai fazer uma curva, tá? Uma curva assim para a esquerda. Bem, quando ele faz a curva para a esquerda, não sei se você percebe, mas você é jogado para a direita. Você é jogado como se fosse para fora da curva, né? Isso é o que? Mais uma vez, é uma tendência do seu corpo, tá? De permanecer no estado de movimento anterior, né? No seu estado de movimento. De tal maneira que quando o carro ele faz uma curva, por mais que ele faça essa curva a uma velocidade constante, uma curva, tá? Obrigatoriamente, tá? É o que? É algo que vai fazer com que a direção da velocidade do carro varie, né? E se a direção varia, então o estado de equilíbrio varia também. Então, é por isso que o seu corpo ele é jogado, ele tende a ser jogado para fora da curva, porque o corpo tende a permanecer no seu estado de movimento natural, certo? Pois bem, pessoal, então é isso, tá? Eu vou gravar mais uma aula aqui explicando alguns exemplos, tá? Da primeira lei de Newton, e ao longo das aulas a gente vai discutindo mais sobre isso, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.